Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Amém. Para mim parece que foi ontem, né? Mas já se passou quase um ano. Deus é bom, né? Mas hoje me alegra muito o coração de rever a minha família e a minha família, né? Isso é bom demais, é gostoso. Lá do outro lado do mundo onde eu fui parar, também tem sido, não é, uma bênção. Só o coração fica apertado de ficar longe, né, dos meus pais, da minha família, de todos vocês, mas pela graça de Deus a gente segue em frente, amém? Glória a Deus, meu irmão? Amém. Então eu queria pedir a você que abrisse comigo sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como do dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Feche os teus olhos. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma vez nos reunirmos aqui, Senhor, pelos méritos de Cristo. A glória é tua, Senhor, tudo é para o Senhor. E viemos a este lugar, Senhor, com um único objetivo no coração: prestarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Por isso lhe pedimos, Pai, para a honra e glória do teu nome, que toda distração, que toda dispersão caia por terra, em nome de Jesus, e que possamos, Pai, nos atentarmos tão somente à tua voz, Pai, que sejamos todos nós diminuídos, para que o teu Espírito Santo, Pai, possa realizar a sua obra, para que Cristo cresça, Pai, seja exaltado neste lugar. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Isaías fala aqui no capítulo 9 sobre um momento, um período da história que vivia Israel. E eu queria, não é, com base em tudo que já foi anunciado aqui desde a abertura do culto, sobre o Ebenezer, sobre, não é, sermos diferentes para o ano de 2020 e tantas coisas, eu queria que fizéssemos uma pequena retrospectiva. A virada do ano passado, não sei quantos têm boa memória, não é muito o meu caso, mas a gente tenta, né, dar aquela esforçadinha e ver se sai alguma coisa. Mas se eu bem me lembro, era a época de eleição, não é? Ao final do ano passado, aquele tumulto, quem que vai assumir o controle desse país, muitas especulações, muita preocupação, e enfim, a vontade, não é, geral aí da nação se fez e entrou um sujeito que hoje chamamos aí de presidente da República, né? E no meio daquele contexto todo, naquele cenário de incertezas, muito se falava sobre previdência social, muita coisa, não é, se tinha naquela altura, e passou-se então praticamente um ano. Já estamos ao final de dezembro. Que dia que é hoje? 29, né? Se eu não erro aqui, dia 29. Faltam 2 dias para encerrarmos esse calendário de 2019. E a pergunta que eu faço a todos aqui é: qual é a condição do nosso país? Será que diferente de quando estávamos há 12 meses atrás? Será que igual? Isaías fala de um período da história de Israel
em que, acompanhe comigo lá, fecha a tua Bíblia não, capítulo 9 de Isaías, verso 1, que diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Isaías fala de uma escuridão, de um período de aflição que era sobre Israel, e isso parece que não casa muito com o momento que a gente está vivendo, porque acabamos de passar pelo Natal. O Natal é uma festa em que, para cristãos, evidente, é das datas mais importantes do nosso calendário, é o nascimento do nosso Redentor, e a gente deve festejar e se alegrar. E quando a gente pensa em nascimento, em chegada do Rei, a gente pensa em esperança, a gente pensa em um ambiente iluminado, coisas, não é, vistosas, andando pela cidade. Aqui em São Paulo, eu não sei como é ainda, mas imagino que permaneça, ruas que estão inteirinhas iluminadas com aqueles pisca-pisca aí, que, não é, lugares que viraram até ponto turístico, pessoas que vêm de longe só para ver uma rua toda iluminada. Parece que não casa muito com o que Isaías fala sobre escuridão. Pô, as ruas estão todas iluminadas, as pessoas festejando, mas se nós olharmos com bastante cuidado, nós vamos perceber que escuridão e aflição são muito relevantes para os dias que a gente tem vivido. E talvez não só falando da condição do país, mas falando da nossa própria vida, né? Porque as bandeiras que a gente costuma levantar, as expressões que a gente costuma usar, às vezes são aquelas que falam sobre, não é, vitória. Crente é muito, não é, acostumado a falar sobre vitória, vitória. Tem até uma música que fala, né, um pedaço lá, vitória, 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 né? Nem lembro que música que é essa daí, mas enfim, se fala muito sobre vitória. E quando a gente olha para a nossa vida, irmão, às vezes essas coisas parecem que não casam, não é? E gera um conflito no entendimento. Isaías vivia, meu irmão, no reino de Israel. Ele vivia no 8º século antes de Cristo, mais ou menos por volta ali do ano 750 antes da chegada de Jesus. E naquela altura, o povo de Israel era dividido. Havia o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era composto por 2 tribos apenas: Judá, Benjamim. Amém, irmão? Escola bíblica, ô glória, né? Continua a escola bíblica aí, né? Todo vapor, né? Senão eu volto para puxar a orelha dos irmãos. Judá e Benjamim, reino do sul. E o reino do norte era composto pelo restante das outras 10 tribos. E essa divisão, meu irmão, que aconteceu no povo, ela tinha várias implicações, mas a principal delas era um povo rebelde, era um povo que voltou-se contra Deus, era um povo que não tinha mais interesse em cultuar a Deus e que não tinha mais a preocupação, ou quem sabe até o temor de Deus. Era um povo que já era misturado com tantas outras nações. Era um povo agora que tinha dentro do seu calendário datas comemorativas que são datas pagãs. Era um povo que agora não tinha apenas ali um tributo a Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas tinha agora também um altar ali edificado para um Deus do sol. Tinha um altar ali edificado a qualquer outro tipo de, o que eles chamariam de uma entidade, o que numa compreensão estúpida seria o equivalente a Deus, o que não existe, porque Deus é único. Mas essas 10 tribos se desviaram na sua fé, e o desvio foi de tamanho que gerou uma ruptura na nação. Então havia o reino do sul e o reino do norte, e nesse contexto de divisão, o pessoal do norte e o pessoal do sul viviam também agora uma pressão de guerra. Existia uma nação chamada Assíria, que estava oprimindo, era uma potência militar na época e oprimia os povos menores. Não muito diferente, tanto o povo do sul quanto o povo do norte estavam ali sendo oprimidos pela Assíria. E o reino do norte começou a buscar alianças políticas para conseguir, ou para buscar uma proteção, uma defesa, para tentar se livrar
dessa opressão que eles viviam. E eles buscaram a aliança com os sírios. Só para o irmão entender, tem o sírio e tem o assírio, amém? São duas nações diferentes. E o povo do norte vai buscar então agora a ajuda dos sírios. E Isaías, vendo todas essas coisas, ele manifesta a sua indignação, meu irmão, porque ele se indigna não só em ver a sua nação dividida, em ver um povo que Deus ama profundamente, buscando deuses que não são, em nada parecidos com o Deus de Israel, mas ele se indigna agora em ver o povo buscar uma nação pagã, para buscar uma aliança, para que fossem defendidos, para que fossem agora, maior número, para tentar se defender de um povo chamado Assíria. E no meio de tudo isso, o que causa indignação em Isaías, meu irmão, não é, eu queria que você prestasse atenção, não é o fato de buscar uma aliança com uma outra nação, mas é o fato de depositarem a fé em homens, em uma aliança, em um pacto, em alguma coisa, e não em Deus. Este ato é o que chama Isaías de escuridão, é o que chama Isaías de aflição. É o fato dessas pessoas não olharem para Deus e se submeterem a Deus, mas buscarem ajuda, recursos, buscarem qualquer coisa em qualquer outro canto, senão na presença do Altíssimo. E se nós olharmos para o Brasil na condição que ele está hoje, meu irmão, a gente vai encontrar essa escuridão pairando sobre essa nação. Nós vamos encontrar a aflição na família, impresso e empregado na família de praticamente todos os brasileiros. Na boca do cristão tem um glória a Deus aí. Posso ouvir um glória? Aí sai um ô glória. Mas por dentro, meu irmão, está uma preocupação gigante. Eu não sei você, tem um irmão ali abençoado que eu acabei de saber que faz 3 meses se aposentou. Posso ouvir o glória? A minha geração, eu não sei se aposenta. A dos meus filhos, então, não sei nem se vai ter país quando chegar na época dos meus filhos. Na toada, né? Ó, palavreado do interior, na toada, né? Já estou interiorizado. No ritmo que as coisas estão seguindo, meu irmão, está ficando cada vez mais esquisito esse país. E aonde o povo de Deus está buscando? No ano passado, na virada do ano passado, a grande expectativa era em um homem. E que inclusive, por coincidência ou não, esse sujeito leva no seu nome, ele tem um Messias ali, se eu não estou falando groselha, né? É Jair Messias Bolsonaro, é isso? E muitos olhavam para este como se ele de fato fosse o Messias, irmão. Já temos 12 meses de história, já dá para ter uma noção, né? Outros tantos acreditam e têm buscado uma esperança num plano de governo, num plano político, num plano econômico, numa mudança de qualquer outra coisa para que esse país melhore. E aqui eu faço das palavras de Isaías presente para todos nós, porque é um período de aflição e escuridão. Porque o povo de Deus, em vez de buscar a Deus, está com esperança num sujeito que vai sentar numa cadeira, como se aquilo fizesse qualquer diferença, num parlamento que fosse menos corrupto ou coisas assim. Nós estamos agora ao final do ano de 2019. Eu não sei qual é a sua expectativa para o próximo ano. Muitos por aí, no dia 1º ou na virada, vão pular 3 ondinhas aí. Não sei se são 3, né? Vão jogar alguma coisa no mar. Outros vão se vestir de branco, achando que isso traz alguma coisa. Outros vão comer semente de romã, porque romã dá sorte. E os crentes estão indo na onda. Sei lá. Se eu pedir para levantar a mão, eu duvido que alguém seja macho, né? Mas alguém vai pular 3 ondinhas esse ano aí? Fala a verdade, irmão. Onde está a tua fé e a tua esperança?
E Isaías vem dizer para aquela nação que olha para esse contexto econômico e social, que é o caos, e não é só o econômico, não é só uma nação que está vindo contra e ameaçando a existência do seu povo, mas é um caos moral, onde as pessoas já não têm mais aquela percepção de relação com o próximo, onde ofender com palavras e com gestos, ou ser grosseiro, isso não tem problema nenhum. Quem é você? Mais um aí, não é? Quem sou eu? Outro. É outra formiga. Então, faltar com respeito, não ter compromisso, não ter seriedade, são coisas que não tem problema nenhum, que se dane, não é? Gente que continua, não é, jogando papelzinho no chão, parece um gesto tão pequeno, mas demonstra o teu caráter. Gente que continua desrespeitando pessoas que estão ali para servir, não é? Estão ali trabalhando. Vai numa fila de um restaurante que está demorando um pouco para você ver. Deu algum crepe na cozinha. Você vai ver os crentes se revelando ali, não é? Um monte de gente, meu irmão, que não olha mais para Deus com temor, mas olha para Deus como mais um. É mais uma possibilidade de esperança. E Isaías vem dizer para todos que haverá um fim nessa aflição. Vamos voltar lá no texto? Ele diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. A escuridão está acabando, não vai ter mais. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto a Jordão. Aqui ele está dizendo: Deus é aquele, você lembra, meu irmão? É aquele que quando o povo estava escravizado e o povo clamando, esse é o Deus que foi lá e se levantou para tirar aquelas pessoas do Egito. Esse é o Deus que levanta um homem que mal conhecia a Deus, mal conhecia a sua própria vida, quem era a sua origem, qual era a sua origem. Deus levanta esse homem e que vai até ali no Egito enfrentar a maior potência que existia na época, o homem mais poderoso do mundo, chamado Faraó, para libertar o povo. E Deus diz: o povo ficou lá? Não ficou, irmão. Então não haverá mais aflição. Na continuação da leitura, ele diz, verso 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías agora está dizendo, meu irmão, essa esperança não vem de homens. Essa esperança, a força, o poder, a majestade não vem de homem. Então não espere nada do teu chefe, não espere nada do teu marido, não espere nada da tua esposa, não espere nada do teu pastor, meu irmão, porque não vem de homem. O doido que está lá sentado naquela cadeira lá, ele está tentando talvez fazer o melhor dele lá, mas ele é um como você e eu. Não há esperança em homens. Por isso a Bíblia diz que haverá um raiar de luz sobre aquele povo que estava em trevas. O povo que caminhava em trevas, verso 2, viu uma grande luz. Sobre os que viviam da terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Quando a luz raia, quando vem o sol raiando, o sol da justiça, o sol está onde, meu irmão? Está embaixo de você o sol? Você olha assim, olha o sol nascendo, né? Você diz, oh, o sol. É alguma coisa assim? Ou é para cima? Aonde está o sol? Está para cima, né, irmão? A não ser que você esteja de ponta cabeça. Se você estiver plantando bananeira, aí vai estar para baixo de você. Mas o sol está lá em cima. O que isso mostra para mim e para você? A justiça, a esperança, ela vem de Deus. É Deus quem faz raiar o sol. A luz é dele. Quem faz brilhar a luz é Deus, irmão. E é por isso que Jesus diz, não é que a luz ela não fica embaixo de candeias, mas ela é colocada no ponto mais alto, para iluminar a todos. Por isso a luz vem de cima, ela é do alto. Quem faz brilhar, quem acende todos os luzeiros do céu, que a gente quando não tem a oportunidade de olhar para cima e não tem nuvem de poluição, a gente enxerga alguma coisa, aquilo que a gente vê, quem acendeu tudo aquilo lá foi Deus. E Deus está dizendo, Ele é a esperança do povo. Muitos olham para o ano que vem, não é? Que está chegando aí daqui a 2 dias,
e tem receio. Muitos olham para o ano que vem e estão alegres. Outros tantos estão inertes, estão ali, não tem muita, o que vier foi, está tudo certo, não é? Ontem eu estive com uma das tias da minha esposa, chamada Rosinha, tia Rosinha, e ela estava meio desanimada. Ela falou para mim: é ano novo, meu, é mais um dia que virou o calendário, não tem importância nenhuma. E ela tem razão, se sai de um dia vai para o outro, né? Não tem nada de diferente nisso. Então, quando nós olhamos para o próximo ano, o que a gente espera, irmão? A Bíblia diz que o sol da justiça, Jesus falando, meu irmão, Deus traz o sol sobre justos e injustos. Deus faz chover sobre aquele que crê e aquele que não crê. Por isso, na continuidade aqui da leitura, Isaías começa a dizer que não olha para o homem, mas olha para o alto, porque na terra da sombra da morte, aqueles que viviam na terra da sombra da morte viram raiar uma luz. E quem é esse que vivia na terra da sombra da morte, senão você e eu, meu irmão? Que esperança havia para mim e para você, se não viesse o sol da justiça? Quem que estava perambulando na morte? Quem que estava morto nas suas opressões? Quem que estava morto nos seus pecados e nos seus delitos? Se não você e eu. Quem tinha condições de dar a Deus algo que Ele olhasse e falasse: ó, que bonito, foi você que fez, então está aqui, toma uma salvação para você e dá isso aqui para mim. Quem é capaz de ofertar alguma coisa a Deus? Nós dependemos integralmente do sol da justiça. A nossa vida, ela depende integralmente do sol da justiça. Eu queria que colocasse aqui para mim Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus falou, irmão, diversas vezes. Vários se levantaram, vários deixaram de existir, outros surgiram. Veio Isaac, veio Jacó, e levanta a tribo, e vem Samuel, e vem profeta Isaías, e vem Abadias, e tantos profetas, tantos se levantaram, e Deus falou através deles e de muitas maneiras. Mas nestes últimos dias, o que nós vivemos, falou-nos por meio por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A razão de você estar aqui é Jesus, amado. Muitas pessoas creem em Cristo para a eternidade, mas precisa entender, irmão, para você existir foi necessário a cruz. A cruz antecede a criação de todas as coisas. A decisão pela cruz, a morte do Cordeiro, trouxe o ambiente necessário para a criação. E em continuidade ele diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer olhar para Deus? Tem gente que tem esse negócio, né? Como os discípulos falaram para Jesus: olha, mostra-nos o Pai então. Ele falou: rapaz, você está comigo aqui todo esse tempo e ele está pedindo para ver o Pai. O Filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Todas as coisas, meu irmão, são sustentadas pela mão do nosso Senhor Jesus. Ele não é só aquele que te emprestou a vida para você existir, mas é aquele que doou a própria vida para que você tivesse vida no porvir. Então tudo você deve a Ele. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E aqui o que Isaías diz, falando sobre o povo que vivia na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Ele está falando sobre a chegada deste que nos foi ofertado, este que é o sol da justiça. Ele está dizendo: vai raiar uma luz, tem esperança, irmão. E não é de homem, não é de rei, não é de povo, nação, não é de nada, mas é do Filho de Deus, vem do alto, é Deus que vai promover. E eu queria que você abrisse agora comigo em Marcos, no capítulo, vai falar sobre o período logo em seguida do batismo de Jesus. E ele diz para todos nós, verso 12: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Você já ouviu isso aí de Isaías, não ouviu? Para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios.
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Então Isaías está falando da chegada do Messias, essa luz que brilhou e raiou. Aquele povo que estava buscando uma aliança ou alguma coisa, qualquer opção que tivesse melhor, ele está dizendo: não, meu amigo, é do alto que vem. E aí ele continua falando sobre essa luz que raia sobre as pessoas. E eu queria que você abrisse agora comigo lá em Lucas, no capítulo 1. Vamos tirar as teias de aranha aí da vida, né? Tem gente que só deixa Salmo 90, lá deve estar até dura a folha, né? Fica abertinha lá, Salmo 90, depois expulsar o cão. Vamos tirar a teia de aranha aí, né, irmão? Verso 76, palavras de Zacarias, pai de João Batista. Verso 76, ele diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Evidentemente, ele está falando sobre João Batista aqui. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. De quem agora Zacarias passou a falar, senão do Messias, do sol da justiça? Veja, irmão, ele veio para brilhar sobre aqueles que estavam vivendo na terra da morte, na sombra da morte. E na continuação da leitura, lá em Isaías capítulo 9, verso 3: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados em batalha. Agora o sol da justiça veio, brilhou, houve agora uma paz sobre Israel. Há aquele que tirou a nossa cédula de dívida. Há aquele agora que, por mim e por você, enfrentou a morte na cruz, para que nós tivéssemos vida. Então agora não tem mais escuridão, não tem mais aflição. Pouco importa a condição social, econômica, financeira, porque aquilo que nós devíamos já foi pago, já foi sanado por Jesus. O único problema que eu e você tínhamos, o sol da justiça veio e fez a obra que ninguém, absolutamente ninguém, era capaz de fazer. No verso 4: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Deus é aquele que tirou de sobre o povo todo aquele peso. Nós vamos ver alguns versículos ali para frente, que o peso que estava sobre os ombros de Israel, saem dos ombros de Israel e vão para os ombros de Jesus. O governo está sobre os seus ombros, diz Isaías. A responsabilidade sobre o povo, sobre a manutenção do povo, sobre a liderança, guiar e conhecer, e continuar a conhecer a palavra de Deus, não está mais sobre o povo. Isso foi tirado dos seus ombros e foi colocado aonde? Sobre Jesus. No verso de número 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi ofertado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo passou para os ombros do Senhor Jesus. A responsabilidade sobre a tua vida e a minha vida está sobre Jesus. A responsabilidade e o poder que detém e mantém todas as coisas com a sua mão poderosa está sobre Jesus. E ele diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esses títulos eram usados para se dirigir à divindade tão somente. E o faraó, na sua pretensão, achando que era alguma coisa, ele assumia para si esses títulos. Mas Isaías tributa a quem de direito, e ele diz: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro.
Glória a Deus por isso, meu irmão. Sabe quem é o maravilhoso conselheiro? Sabe por que Isaías coloca isso para mim e para você, meu irmão? Porque você e eu não temos sabedoria suficiente. Você e eu, nós temos uma deficiência de julgamento muito grande. E nós precisamos do maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro é aquele que detém toda a sabedoria. Nós necessitamos e carecemos em tudo na nossa vida. Se você olhar para trás e começar a avaliar a sua própria vida, você vai entender que na maioria dos casos onde você julga que você teve ali uma derrota, que você perdeu alguma coisa importante na sua vida, se você olhar a atitude que você teve, você vai perceber que ela é dissonante da palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que o teu coração e o meu, eles são enganosos. Se você ficar sozinho diante do bom caminho e do mau caminho, sozinho, eu já te digo o que você e eu vamos escolher: o mau caminho. Não, pastor, aí vai vir o crentão, né? Não, pastor, eu sempre escolho o caminho do bem. Ai, rapaz, está vendo muita novela. Você precisa olhar para o espelho, meu irmão. Eu e você, nós carecemos do bom conselho. Nós carecemos de compreender, de estudar, de nos debruçarmos na palavra de Deus, de sermos orientados pelo Espírito Santo. Nós necessitamos do maravilhoso conselheiro. E é por isso que Isaías veio dizer: ele será chamado, porque sobre os seus ombros foi colocado a responsabilidade da tua vida. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, porque ele tem a sabedoria que nós precisamos, inclusive para cuidar da nossa própria vida espiritual. Porque se a gente deixar, a quantidade de crente que quer um microfone, que quer uma exposição, que quer um tapinha nas costas, é enorme, não é? Inclusive para uma vida espiritual sadia, nós necessitamos do maravilhoso conselheiro. E Isaías continua dizendo: ele é também chamado Deus poderoso, Deus forte. Esse menino que nos foi dado, o menino rei, ele tem a força de Deus. Esse menino, que para alguns talvez tenha a fragilidade de chamar de menino, é como Isaías fala: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías está tão convicto daquilo que ele está falando, que ele já fala do futuro no passado. Ele viveu 750 anos antes de Jesus. Ele está falando: um filho nos foi dado, porque Jesus veio antes de você existir, meu irmão. E ele é tão convicto que ele fala disso no passado. Esse menino, ele tem a força de Deus. Nas suas mãos está o poder que criou a sua vida. Nas suas mãos está o poder para fazer absolutamente todas as coisas. Deus forte. Você acha que alguém é capaz de se levantar contra Deus? De se impor contra Deus e dizer: daqui você não passa? Tem muito crente que tem medo do diabo. Tem muito crente que acha que o diabo é o arqui-inimigo de Deus. E esse menino é o Deus poderoso. A sua vida tinha a força de Deus. Esse é aquele que é chamado também, além de Deus poderoso, Pai da eternidade. Você sabe o que é eternidade? E aqui uma reflexão filosófica, né? Eternidade, tem muita gente que fala assim: eu vou passar toda a eternidade, porque na nossa cabeça, a nossa compreensão fala muito sobre tempo, não é? Eternidade é como se fosse um tempo sem fim, sendo que de fato eternidade é ausência de tempo. Porque o tempo pelo qual nós conhecemos, o Cronos, esse que roda aí no teu reloginho, né? A gente cronometra, esse tempo também é criação. E a eternidade é a ausência de tempo. E tudo aquilo que é eterno tem começo, mas não tem fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele criou aquilo que tem começo e não tem fim. Ele antecede tudo isso. Ele é aquele que dá vida, é o doador da vida.
Ele quem criou as condições para que você e eu pudéssemos entrar no Santo dos Santos, como cantamos na noite de hoje. Ele é o novo e vivo caminho que foi criado e aberto para que você e eu tivéssemos acesso ao Pai, Pai da eternidade. E por último, Isaías diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus é aquele que pacifica, Jesus é aquele que institui a paz, e uma paz que excede o entendimento. E essa paz da qual Ele é o príncipe não é a ausência de tribulação na tua vida. Essa paz da qual Jesus é o príncipe não é o momento que você está de boa na lagoa, sentado numa rede, lá estou em paz hoje, oh glória, meu coração está feliz. Essa paz da qual Jesus é o príncipe é aquela que diz que nós não estamos mais debaixo da ira do Senhor. Agora nós fomos justificados e por isso nós temos paz para com Deus. É dessa paz que Isaías se refere. Ele é aquele que traz o caminho da redenção para mim e para você. Enquanto lá em Romanos, no capítulo 5, a Bíblia diz que por meio de um só homem veio a morte e o pecado e destruiu toda a geração seguinte. Por meio de um só houve vida, nasceu uma nova natureza, instituiu-se algo novo. Ele faz novas todas as coisas. Ele é o príncipe da paz. Ele é quem institui o caminho para que você tenha paz para com Deus, porque você não tinha condições disso. Mas este menino é o responsável por todas as coisas. E aí ele continua: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Aqui agora Isaías, numa perspectiva escatológica, na sua volta, porque esse menino já veio, na sua volta, em que todos os acontecimentos vindouros aí, enfim, realizados, ele estenderá o seu domínio, e glória a Deus por isso, porque ele não veio para uma nação, mas ele veio para todos aqueles que creram no seu nome. Todos aqueles que confessaram a Cristo, todos aqueles que têm agora uma nova natureza. Esse é o domínio estendido desse menino. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Meu irmão, é tão triste a gente olhar e ver pessoas sendo ou vivendo em condições, porque seja um governo corrupto, seja uma empresa que explora, seja porque na família tem sempre um general, seja o marido ou seja a esposa, que oprime aquela família. Sempre tem um, não tem? Sempre tem uma ovelhinha ali, né, meio escurinha ali, tal da ovelha negra. E nessa história toda, a opressão, a injustiça, a escuridão, a aflição. Mas no reino desse menino, esse é um reino de retidão e de justiça. E esse reino é sem fim. Sabe, tudo isso que deixa o nosso coração apertado de ver. Esses dias vi uma notícia de esqueci o país, em que estão ali ainda matando cristãos ali, todos enfileirados, ajoelhados, e atrás uma pessoa armada de cada um deles ali, tiraram a vida de centenas de cristãos. Isso continua acontecendo em plena modernidade tardia que vivemos aqui. Isso continua acontecendo. Nós continuamos vendo pessoas morrendo, irmão. Não é passando dificuldade, não, é morrendo porque não tem o que comer. Enquanto nos pratos de muitos de nós às vezes tem sobra, ou reclama, né? Ovo de novo. E você sabe o que eu aprendi, né, bem? Aprendi lá, foi uma psicóloga lá falar sobre violência doméstica. Ô Tonhão, essa frase, ovo de novo, segundo a psicóloga, é violência doméstica. Você está agredindo verbalmente a esposa quando você fala isso. Sabia? Fiquei sabendo isso aí, irmão. Então não reclama não, da glória a Deus, fala ovo de novo, né? Ô glória, gostoso. O arroz queimou, glória a Deus, né?
porque isso é violência doméstica. Mas todas essas coisas que apertam o nosso coração, de ver gente sendo oprimida, pessoas se aproveitando de pessoas que têm menos instrução, gente se aproveitando, essas coisas todas acabam, irmão. Quando a gente olha para esse mundo, parece que não tem uma justiça estabelecida, mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele estabelecerá justiça e retidão que não tem fim. Nós veremos com os nossos olhos esses dias em que todo pecado pagará o seu preço, irmão. E aqueles que estão em Cristo, como diz Paulo, que não tem condenação, verão sentados ao lado de Deus por toda a eternidade. Nessa redundância de ausência de tempo, verão o reino de justiça do Senhor. Isaías termina como se não tivesse a necessidade, mas ele diz, final do versículo 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe quem vai cumprir essa palavra que você leu aqui em Isaías, meu irmão? Sabe quem? O Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz, o zelo, a manutenção de Deus, a sua fidelidade, a sua palavra, o zelo de Deus fará se cumprir cada uma dessas palavras aqui. Sabe, irmão? Por isso eu digo a você, eu não sei qual é a preocupação que muitos têm aqui acerca do próximo ano. Eu não sei o momento de vida que você vive, eu sei do meu. E glória a Deus, porque dizem que a tartaruga ela vive 150 anos porque ela cuida da vida dela só, né? Não cuida da vida dos outros. Mas eu sei dos meus, você sabe das suas. Quais são as suas preocupações, quais são as suas aflições. E muitos, no meio dessa preocupação e no meio dessa aflição, começam a procurar por solução. Uns vão buscar alguém que tem um discurso muito forte e que encanta muita gente. Outros vão buscar numa igreja que tem os milagres ali, manifestações de poder e etc e tal. Outros vão olhar para o sacerdote e começar a depositar nele esperança, porque quando o pastor ora, irmão, algo diferente acontece, porque as mãos do pastor, elas são abençoadas. Outros vão colocar a confiança naquela irmãzinha, sabe aquela irmãzinha, não é que tem um cabelo que ela vai andando e vai arrastando pelo chão e vai fazendo um rastro assim, aquele cabelão grande, porque ela fala profecia. Outros vão colocar a sua esperança, meu irmão, numa religiosidade, porque se eu for ao culto todo domingo, se eu ofertar, o devorador vai ser oprimido e ele não vem mais para a minha casa e tudo mais. Irmão, não importa, presta bastante atenção, se vai ter impeachment no ano que vem, porque tá ficando feio aí o cenário aí do atual presidente. Estão cercando ali o franguinho, o filho dele também já está envolvido, o outro, e é corrupção para todo lado. Não importa se vai ter um impeachment ano que vem. Não importa se vai ter ou não previdência social para mim e para você. Bem-aventurado és tu, ó homem de Salmão. Não importa se vai ter previdência social ou não. Não importa se vai ter emprego para mim e para você amanhã ou não. Porque essas coisas todas o mundo vê mudando o tempo inteiro. Entra homem, entra mulher, sai mulher, entra poder, sai poder, e entra e vai, e o mundo se transforma. Mas o trono não mudou, meu irmão. Aquele que rege o universo, que tem todas as coisas na sua mão poderosa, não muda. E não tem sombra de variação nele. Então aonde está a tua esperança e a tua confiança? Em quem você tem crido? Num homem que é eloquente, capaz de conduzir nações e trazer investimento para esse país, ou em Deus que move céus e terra em favor da tua vida? Então a minha esperança e a sua, meu irmão, é esse chamado que Isaías vem trazendo para o povo. Para de olhar para uma nação, para de olhar para uma tecnologia, para de olhar para um emprego ou para as suas finanças, para o seu lastro, quanto você é capaz de juntar ou não, porque em nada disso resolve a tua vida. É Deus quem sustenta
sustenta a tua natureza. É Deus quem sustenta a tua existência no porvir com o sangue de Cristo. E é Ele quem coloca o pão sobre a tua mesa. Por isso, irmão, como disse lá no, sei lá quem que fala lá do negócio de jogo lá, que venham os argentinos lá, como é que chamam? Galvão Bueno. Que venha 2020, 2021, janeiro, fevereiro, sei lá quanto tempo Deus nos permite, quantos dias nós viveremos, porque o cenário pode parecer o pior. Inclusive recentemente tem esse abuso que foi feito aí de um canal aí de transmissão de conteúdo aí, lançaram um filme que não tenho nem palavras para dizer sobre isso. Ataques vêm de todo lado, irmão. É o caos moral, não é só político e econômico, não. Agora, aonde está a minha e a sua confiança? Porque o trono não saiu do lugar, irmão. As mãos poderosas de Deus continuam poderosas. E quem há de fazer se cumprir o estabelecimento do reino de justiça e retidão, desde agora para sempre, é o zelo do Senhor dos Exércitos. Ele cumpre as suas palavras. O Novo Testamento está repleto, meu irmão, repleto de passagens que mostram cada um das profecias sendo cumpridas e como Deus fez cumprir. E a maior de todas, para a nossa alegria, como diz aquela música, né? Para a nossa alegria, é a chegada desse menino poderoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro, aquele que no teu escuro vai lá acender a luz dele na tua vida, é aquele que te resgata das profundezas da sua existência e te traz para a luz, para que você enxergue a realidade da vida em Cristo, irmão. É esse Deus Todo-Poderoso que continua a sustentar a tua vida e continuará pelos séculos dos séculos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará se cumprir isso na minha vida e na sua. Por isso, meu irmão, nessa noite eu tenho a alegria de estar aqui com todos vocês, para a gente juntos agradecer ao Senhor, porque Ele jamais se esqueceu de mim e de você, jamais Ele puxou a sua mão e falou: epa, eu não vou mais abençoar isso aí não. Mas pelo contrário, por você, Deus tem movimentado céus e terra, meu irmão. Ainda que os nossos olhos não enxerguem, ainda que a gente não consiga desfrutar ou achar que desfrutamos de alguma coisa, ou que perdemos o controle, as mãos poderosas de Deus estão sobre a sua casa e a sua família. E é por isso que o mal não consome a tua vida, porque as mãos de Deus estão sobre você. E esse é motivo único e maior de agradecimento que a gente tem que ter por esse ano, pelo ano que vem, pela nossa vida inteira, meu irmão. Porque se hoje, se amanhã, daqui a 10 anos, Deus nos recolher, glória a Deus, porque viver é Cristo, morrer é lucro, irmão. Porque o Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se cumpra. Então, irmão, quem está no trono do universo, a gente já sabe. Agora, da tua vida, você precisa dar uma olhada aí. Se você está recorrendo a guru, a autoajuda, a qualquer coisa, a alguém, porque se eu estiver do lado de alguém, se eu tiver tal pessoa, ou a Deus. Por isso, coloque de pé em nome de Jesus.